Hoje pouca gente sabe que uma mulher foi dona de uma grande área de Mogi das Cruzes, incluindo o Centro Cívico, parte do Mogilar, Nova Mogilar e César de Souza. Essa mulher ficou enclausurada por quase 40 anos em um de seus imóveis em São Paulo e ainda foi dada como louca. E sem herdeiros, os bens dela acabaram parando em outras mãos. O Doc Mogi News de hoje, que vai abordar a vida da mogiana Sebastiana de Melo Freire, conhecida como Yaya, está começando. A relação de casas delas chegava na faixa de 60, 70 casas. Quem estava no convívio com ela viu que ela estava muito debilitada. Ela é possivelmente a mulher mais rica do Brasil. A cidade hoje vive muito em torno dela. De vez dela ir à missa, a missa ia até ela. Então ela ficou ali naquela casa durante 35 anos. Será que ela ficou louca ou fizeram ela ficar louca? Por muitos anos, vizinhos e pessoas que passavam em frente ao número 353 da Rua Major Diogo, no bairro do Bexiga, em São Paulo, se perguntavam o que havia atrás daqueles muros, dentro daquele casarão. Talvez imaginassem uma casa abandonada, até mesmo assombrada. Mas seria difícil adivinhar a simples verdade, que ali uma mulher pudesse ter passado 36 anos presa. Foi uma dos 5 filhos do casal Josefina Augusta de Almeida Melo e Manuel Melo Freire, uma família tradicional da cidade do final do século XIX. Sua família tinha muitas posses, principalmente em Mogi, Biritiba-Mirim, Guararema e em São Paulo. Manuel Melo Freire foi deputado constituinte e senador estadual. Foi o único mogiano a chegar a esse cargo até hoje. Fato também que pouca gente sabe. A própria cidade não reverencia isso. Com a união do casal, possivelmente eles casaram em meados do século XIX, por cerca de 1860. O próprio Manuel, pai da Yaya, foi para Portugal, fez toda a especialização em Direito, voltou para o Brasil e começou a exercer aqui essa profissão. Só que com o transcorrer dos anos ele se envolveu em política. Com a política ele chegou aonde nenhum mogiano até hoje chegou, no cargo de senador da República. Isso foi importante. Na época ele tinha um poder absoluto no estado de São Paulo. E as relações dele com o governo do estado foram importantes. Só que ele nunca largou as raízes dele aqui na cidade. Então ele sempre manteve aqui na cidade uma casa confortável, uma chácara confortável também, e casas de aluguel, e juntamente em São Paulo também com outras casas que ele usufruía desses bens. Aqui na cidade, a principal casa onde eles moravam era onde hoje se encontra o Colégio Placidina, então na rua Senador Dantas. Já a chácara é onde hoje nós podemos delimitar como se fosse o Centro Cívico de Mogi. Do INSS subindo até a João 23, com o limite do Rio Tietê na ponte, e até o bairro do Rodeio. Então é uma área enorme. E uma área que hoje, se nós observarmos através de mapas, uma área que não tem bairros dentro. Então é uma área que depois foi utilizada pelo Estado. Mas essa riqueza dele foi totalmente conquistada com o trabalho e com essas relações até de políticas dele durante esse processo de seus, vamos pôr assim,
seu mandato. A vida da família Melo Freire foi marcada por tragédias desde cedo. Dois de seus irmãos, Leonor e José, morreram ainda bebês. E Benedita morreu asfixiada aos 3 anos por ingestão de um objeto de seu berço. Popularmente conhecida como a Menina da Pipoca, Benedita está sepultada no cemitério São Salvador, em Mogi das Cruzes. E as pessoas acreditam que a menina é capaz de fazer milagres. Por isso, seu túmulo é um dos mais visitados. Já a Benedita Georgina, que é a filha que também está nesse consciente da cidade mogiana, que ela viveu também cerca aí de seus 2 aninhos e que é em volta de uma lenda. Então a lenda que é a lenda da Menina da Pipoca. Ela se concretiza com a questão de as mães hoje até uma época do ano, dia 2 de novembro, dia de finados, você pode pegar um dos túmulos mais visitados do São Salvador. E ali as mães pagam promessas, vão agradecer as graças alcançadas pelos filhos. Então por doenças que são mais doenças infantis, fazem a promessa a essa criança. Na época, a questão principal foi o quê? A criança morreu num processo histórico do Brasil. Ela morreu no ano de 1887. Então, pouquíssimos anos aí, um ano antes da abolição da escravatura. Só que antes da abolição, esse processo aí, imagina Mogi com escravos urbanos. Não tinham escravos, como nós vemos no livro de história, aqueles escravos rurais, senzala, com moinhos de açúcar. Então a Mogi tinha uma mentalidade de escravos diferente. Então essa lenda nasceu com essa questão. Imagina um pai político, senador e uma filha que morre misteriosamente, uma asfixia. Então o povo monta uma lenda em torno disso. Primeiro se analisa, se eu tenho hoje uma festa São Benedito na cidade, é comemorado no mês de abril. Só que o mês do santo e o mês que todo o Brasil comemora é geralmente o mês de outubro. Então em abril não tinha procissão aqui para se falar que a criança morreu engasgada porque a mãe não quis deixar a criança ver esse santo negro. Então está tendo uma questão que foi fantasiada pela sociedade daquele período e que até hoje persiste. Então essa lenda aí está marcada na história de Mogi, as crianças nas escolas conhecem muito bem e, novamente, né, se você observar o túmulo, você observa ali as mãos ali, daquela pequena estátua, né, deitadinha. Será que tem flores ou tem pipocas na mão dela? Hoje está um pouquinho deteriorada a peça, mas ainda dá para deixar essa interrogação de mistério. Em 1899, seus pais, Manuel e Josefina, adoeceram e, com diferença de 2 dias, acabaram morrendo. Mas Manuel não soube da morte da esposa, nem Josefina chegou a saber que Manuel estava doente. Depois que Yaya e seu irmão mais velho, Manuel de Almeida Melo Freire Júnior, ficam órfãos, por serem menores de idade, passam a ser tutelados por Albuquerque Lins, governador, e mais tarde presidente do estado de São Paulo, que era muito amigo de seus pais. Apesar de Albuquerque ser o tutor legal, ele não acompanhava muito a vida dos jovens. Quem esteve ao lado deles foram os Grant, uma família americana que viera tentar a vida em Mogi das Cruzes e também era amiga da família Melo Freire. Yaya e Manuel tiveram tudo o que o dinheiro podia comprar. E isso era motivo suficiente para despertar muita inveja e cobiça. E depois, como ela tinha algumas amigas, ela saía de carro com as amigas de São Paulo. Então, se imaginar, durante toda aquela socialite paulistana, as mulheres iam muito ao teatro municipal. Tinham toda uma classe, uma etiqueta, iam à missa. Ela não, ela saía com as amigas de carro, o carro era um Mercedes, e depois, de vez dela ir à missa,
a missa ia até ela. Então, como ela estudou no colégio de Sion, esse colégio tinha alguns frades. E os frades, como ela tinha uma capela muito bem montada na sua casa, os frades iam até a casa rezar as missas ali. Então ela tinha todo um conforto e toda, vamos pôr assim, um foco dos holofotes virado a ela. Por conta de sua formação religiosa no Colégio Sion, Yaya costumava realizar missas na capela de sua própria casa. Além de muito religiosa, Yaya era fluente em francês, escrevia muito bem, tocava piano, adorava artes plásticas e era apaixonada por fotografia. Ela mesma revelava suas próprias fotos. Dona de uma personalidade forte, Yaya nunca se casou. Dizem até que ela teve uma paixão, mas que não foi correspondida. Tem uma questão que ela era apaixonada por um aviador de São Paulo, só que ele já era comprometido, ele era noivo de uma outra pessoa e não correspondia a ela. O próprio Edu, ele começou a se desligar totalmente da família. Ele era um amigo de infância dela, só que despertou essa paixão durante esse período de infância, segundo ela, né? Só que não era correspondido. Então ela houve alguns fatos que a tentar até aprender a dirigir, a comandar um avião, para tentar ficar mais perto dele. Estava na época um vermelhinho, que era um avião que foi usado depois da Revolução de 32, que era um monomotor. E ali ela tentava fazer tudo para cativar aquele homem, só que não era correspondido. Em 1905, outra tragédia estava por vir. Seu irmão Manuel viajava de Santos para Buenos Aires de navio para fazer um tratamento, mas no meio do trajeto contam que se jogou no mar. O médico de bordo narrou o ocorrido. Declaro que cerca de 1h da noite fui chamado a prestar socorro a Nhô Manuel de Melo Freire, passageiro da primeira classe a bordo do Orion, que anteriormente sofria das faculdades mentais. Ao chegar, encontrei-o presa de um acesso furioso, tornando-se necessário para contê-lo o auxílio do comissário, maquinista, chefe dos criados e pessoal de bordo. Decorridos 40 minutos, seguiu-se sono tranquilo, pelo que julguei desnecessários os meus serviços, recolhendo-me, porém, ao camarote próximo, pronto a atender a qualquer eventualidade, pois confiava o enfermo a 2 criados. Pelas 3 horas fui despertar e avisado de que novo acesso acometia. A penetrar o camarote em que se achava, encontrei-o deserto e aberta a vigia, sinal evidente de que o doente tinha se jogado ao mar. Há relatos que se jogar no mar, né, esse acesso, por que ele teve isso no navio? Será que ele se embriagou, ele teve uma briga? Isso é um mistério que ninguém consegue retratar, porque não temos documentos. Quem poderia retratar isso é quem estava no barco, naquele navio, e a polícia do navio que fez toda a ocorrência, que relatou a morte daquele rapaz. O complicado de tudo isso é que não tem corpo para falar. O corpo, que nós temos ali as provas do fato, se houve agressão, se houve algum fato, nós desconhecemos tudo isso. Então, ao se jogar, ele se enterrou e com ele levou as provas. A morte de Manuel nunca foi esclarecida. Alguns acreditam que ele estava indo se tratar de tuberculose, outros de uma doença psiquiátrica, mas tudo são apenas hipóteses. Yaya então passa a ser a única herdeira de uma incalculável fortuna. Um dos maiores terrenos onde tinha uma casa, e que hoje, vamos pôr assim, acho que é um valor calculável, né? Atrás da Igreja da Sé, Catedral da Sé, nós temos o Fórum João Mendes. O local do Fórum João Mendes era uma terra
e era uma propriedade da família Melo Freire. Então, em São Paulo ainda, na região da Radial Leste, na região do Ibirapuera, do Bexiga e na área central, principalmente na área central, havia muitas casas. A relação de casas delas chegava na faixa de 60, 70 casas. Estamos apresentando Doc Mogi News.